Meu nome é Laura Camargo Macruz Feuerwerker, eu sou atualmente professora da Faculdade de Saúde Pública da USP e desde antes do SUS brigando para que o direito à saúde seja efetivado no nosso país. É um prazer poder participar desse processo. As conferências são um momento importante de reflexão e construção mais compartilhada entre gestores, trabalhadores e usuários, coisa que, vamos dizer assim, fora das conferências tem feito bastante falta. Aliás, o assunto sobre o qual eu vou conversar com vocês tem tudo a ver com isso. No dia 23 de julho, eu vou participar de um momento presencial, de um debate sobre esse tema no momento da conferência estadual. Mas para aquecer aí as baterias, os motores, vamos conversar um pouco sobre isso. Acho que o SUS tem enfrentado, tem sofrido, né? Muitos ataques, temos enfrentado muitas dificuldades para a construção do sistema. As pessoas costumam falar assim, tem muita diferença entre a teoria, os princípios do SUS e o que acontece na prática. Eu acho que isso tem a ver com o fato, com muitas coisas, né? Mas uma questão importante é que na nossa sociedade, a rigor, não existe um acordo de que a saúde é um direito, de que todas as pessoas, independentemente de sua origem, etnia, renda, têm direito ao mesmo tipo de atendimento. Na verdade, a gente convive com um sistema privado e vamos dizer assim que mesmo no âmbito do sistema público, a gente sente na prática, muitas vezes, gente que imagina que a atenção que as pessoas recebem, já que é gratuita no momento da oferta, é quase um favor e não um direito das pessoas. Então, a gente está muito acostumado também com a ideia de que, assim como quem tem mais dinheiro compra um carro bem chique, quem tem menos dinheiro compra menos, parece que com saúde é a mesma coisa. E a ideia do SUS é exatamente a oposta dessa. Essa é uma das questões. A gente, então, vive um subfinanciamento importante do sistema. Tudo isso tem a ver com o assunto do trabalho e da educação. Vou chegar lá. Então, não existe acordo. Não existe acordo e dentro do SUS existem, então, entre os gestores, os trabalhadores e usuários, pensamentos, conceitos, vamos dizer assim, princípios ético-políticos muito diferentes, se encontrando e dando trombada o tempo todo nos milhões de encontros que fabricam o SUS na prática. Imaginar, eu fico sempre perguntando assim para as pessoas, o que será a política de saúde? O que está escrito no papel ou o que acontece todo dia nos vários lugares onde o SUS é fabricado? Nas unidades de saúde, nos espaços da vigilância, no cotidiano de vida das pessoas. Qual é a política de saúde? Eu acho que a política de saúde, claro, também é o que está escrito nos textos, mas ela, na verdade, é o que acontece. Então, se a gente não consegue tirar do papel, temos graves problemas, porque o que as pessoas vivem é o que acontece no cotidiano, não o que está escrito no papel. E aí, eu acho que não reconhecer que existe uma produção viva o tempo inteiro do sistema de saúde, e que, então, existem projetos em disputa, e que todo mundo é atravessado por, vamos dizer assim, diferentes planos. Vamos dizer que, por exemplo, os trabalhadores têm um plano de produção que é a sua formação profissional, mas a sua história de vida também interfere na maneira como ele exercita o seu trabalho. Vamos dizer assim, os conceitos ético-políticos atravessam. A história de vida das pessoas modifica o modo como elas se apresentam para o encontro. A religião, construções culturais, tem vários, vamos dizer assim, planos interferem na maneira como trabalhadores e usuários se encontram. Então, vamos dizer assim, que todo mundo é atravessado por uma ideia muito forte no nosso mundo contemporâneo, de que, vamos dizer assim, quase todos os problemas se resolvem pelo consumo. No plano da saúde, pelo consumo de consulta, remédio, exame, sem muita
conexão, vamos dizer assim, vamos dizer que o jeito como a gente vive, o jeito como a gente se relaciona e os sofrimentos ou felicidades e alegrias que são produzidos nesse processo tivessem pouco a ver com a produção da nossa saúde. E, na verdade, é o contrário, né? Vamos dizer que todo mundo brinca sempre, né, que domingo à noite, no Fantástico, uma ideia muito empobrecida de saúde é vendida todos os dias. Mas não é só no Fantástico e não é só no domingo à noite. Quer dizer, então, essa ideia de que a tecnologia resolverá todos os nossos problemas, de que algum dia a medicina, sei lá, vai produzir a vida eterna, é vendida todos os dias. Na nossa sociedade contemporânea, a convivência com o sofrimento é quase inimaginável. Tudo isso vai compondo, vamos dizer, as expectativas que as pessoas têm em relação ao que elas vão encontrar nos serviços de saúde e vai compondo também modos de conviver e lidar com os diferentes tipos de sofrimento na vida. Bom, tudo isso em polvorosa, com gente pensando do jeito, gente pensando do outro, muito embora os gestores do sistema, de um modo geral, imaginem que a partir de cada momento em que são formuladas as diferentes versões das políticas de saúde, eles vão se encontrar com trabalhadores que aceitarão ou conviverão de maneira pacífica com essas novas, diferentes proposições. Não é isso que acontece na prática. Os trabalhadores não são caixas vazias, eles têm ideias, e eu não estou falando quem é do bem, quem é do mal. Às vezes a proposta da gestão é maravilhosa, mas não é automaticamente, não é por decreto que nada acontece. Se não existir um processo de discussão e construção compartilhada, a maior chance é que mesmo uma ideia linda continue no papel e não saia da gaveta de nenhum lugar. A mesma coisa, gestores e trabalhadores olhando os usuários. No SUS, os usuários e os trabalhadores parece que têm um lugar certo para ser cidadão, exatamente nas conferências e nos conselhos. No cotidiano do trabalho, os dois são objeto de intervenção. Então, os trabalhadores são objeto de intervenção da gestão e os usuários são objeto de intervenção dos trabalhadores e dos gestores. Todo mundo, então, pensa que o usuário precisa ser ensinado, o usuário precisa aprender onde é a porta de entrada, como é que é a regra, o usuário precisa aprender como que ele tem que organizar a vida dele para a saúde dele ser melhor. O usuário sabe muita coisa, assim como os trabalhadores. Ele sabe muito, inclusive, muito bem da vida dele. Quando ele vem pedir ajuda, porque geralmente as pessoas, quando vão aos serviços de saúde, vêm com algum pedido, alguma coisa não está bem, alguma ajuda que pode ser só escutar, alguém que escute. Ele não necessariamente, na maioria das vezes, não vem entregar a gestão da vida dele para os trabalhadores, para o sistema de saúde. Mas é assim que a gente se comporta na prática. Então, numa cadeia de relações em que os encontros são muito pouco agradáveis, porque quando alguém tenta submeter o outro, esse encontro não costuma ser muito simpático, né? Um encontro difícil. Então, alguém quer mandar em você, alguém desconsidera suas opiniões, suas questões. Então, nessa cadeia, vamos dizer assim, isso marca um certo jeito de entender o trabalho e o próprio espaço de aprendizagem, educação, produção de saberes no âmbito dos serviços de saúde. Uma ideia de trabalho em que realmente o protagonismo dos trabalhadores, a capacidade que eles têm de, no encontro com os usuários, produzir coisas que são significativas, não é, vamos dizer assim, o aspecto levado em consideração na maioria das vezes. Pelo contrário, a gente tem visto nos últimos anos, progressivamente, o desenvolvimento de maiores ferramentas de controle sobre o trabalho dos trabalhadores. Assim, para garantir que as coisas saiam, vou cada vez controlando mais, calculando mais, pedindo mais informação, como se assim fosse possível transformar o conjunto dos trabalhadores num exército de robozinhos que fazem exatamente o que vão se comportar conforme a programação. E a mesma coisa, tem se intensificado esse tipo de encontro bem desastroso entre os trabalhadores e os usuários, porque os usuários
querem resolver seus problemas, querem aliviar seu sofrimento. Às vezes a gente não vai conseguir resolver, no máximo vai poder aliviar, vamos juntos inventar modos de conviver com certos problemas. Cada vez mais os problemas de saúde são problemas com que a gente convive, não são problemas que a gente resolve. Então, tira resfriado, doenças, problemas, traumas agudos, tal, são coisas que têm começo, meio e fim, mas a maioria dos problemas com que a gente se defronta são problemas com que e conforme a gente vai vivendo mais ao longo da vida, mais problemas desse tipo vão aparecendo. O corpo da gente vai, vamos dizer assim, sentindo o peso das intensidades da vida, cada um de um jeito e tal. Mas, enfim, então, eu diria, do meu ponto de vista, e é claro que eu sou suspeita a falar nisso, porque esse é um dos campos de produção ao que eu tenho me dedicado bastante, essa ideia de que, quer dizer, não levar em consideração todas essas coisas tem feito escapar do SUS uma das, vamos dizer assim, principais oportunidades de ele se legitimar socialmente. Já que tem tanta disputa de conceito, conseguir produzir um bom encontro entre os trabalhadores e os usuários é uma questão decisiva para, inclusive, a população ser a favor de que se movimentar, para que tenha mais dinheiro, para que as coisas, enfim, recebam o suporte e o direcionamento que produz efeitos melhores. Claro que o SUS produz resultados, os indicadores de saúde melhoraram, continuam melhorando, mas não é só na saúde pública, na saúde privada também, cada vez são menos satisfatórios os encontros entre os trabalhadores e os usuários. É muito mais comum as pessoas contarem histórias desagradáveis do que contarem histórias legais desses encontros, né? Um trabalhador que nem olha na cara da pessoa, nem escuta, porque, na verdade, tem coisas que têm a ver com a produção, vamos dizer assim, singular de cada trabalhador, mas tem coisas que também são produzidas pela própria lógica de organização do trabalho. Por exemplo, se tudo está definido antes, se viver sob tais condições, ou viver com hipertensão, viver com diabetes, já define a priori tudo o que o trabalhador vai fazer com o usuário, o encontro não importa, porque já está tudo decidido antes. Só que cada usuário, vive singularmente esse processo. E entender como é esse processo singular faz toda a diferença no manejo. As pessoas não vêm entregar a vida dela para ser governada, elas querem ajuda para que aquele processo de sofrimento com que ela está convivendo incomode o menos possível. Então, o desejo do usuário é que o problema fique no cantinho e ele possa continuar levando a vida dele. Os trabalhadores e os gestores olham para os usuários e querem que ele ponha aquele problema no centro e organize a vida em torno daquilo. Então, um desencontro total de expectativas, de apostas, de jeitos de fazer as coisas. Uma relação muito autoritária que, de um modo geral, os trabalhadores constroem em relação aos usuários. Então, como é que a gente pode mexer nisso? Se eu estou falando que são tantos planos, é um processo tão complexo, eu acho que a grande, vamos dizer assim, esperança com que a gente pode trabalhar é que, na verdade, ninguém fica feliz com as coisas funcionando desse jeito. Quando você vai às unidades de saúde, e com qualquer uma, não é só na UBS, no pronto-socorro, na UPA, existe um grau de insatisfação profundo dos trabalhadores com esse jeito de produzir as coisas, porque a sensação de que a gente não está fazendo a melhor coisa para os outros usuários, nesse caso, né, é forte. Desconforto com, enfim, o encontro com uma porção de sofrimentos que também, vamos dizer assim, as principais políticas não dão conta de ajudar a produzir ferramentas para que usuários e trabalhadores possam se defrontar nas situações tão complexas de vida que acabam chegando à porta dos serviços de saúde. Em qualquer lugar que a gente vai, a principal, tudo bem, tem problemas de saber técnico, insuficiências, coisas que precisam ser resolvidas, melhoradas e tal, mas quando você pergunta quais são os casos difíceis, os trabalhadores de todos os lugares do sistema de saúde vêm falar das situações complexas de vida, que chega lá que a gente vai fazer nessa cena? Muito difícil. E ninguém tem muita ferramenta, não é uma coisa que a gente vai resolver, enfim. Então, tem sofrimento de várias ordens por parte dos trabalhadores e
sofrimentos muito maiores por parte dos usuários, que muito poucas vezes têm encontros felizes com as equipes. Eu estou radicalizando, eu sei que tem coisa boa, tem encontro feliz, tem coisa que dá certo e tal, mas é muito, infelizmente, tem sido muito frequente quando a gente conversa com essa sensação de esmagamento, uma sensação de impotência, uma sensação de solidão. Os trabalhadores, as equipes de um modo geral, uns trabalhadores mais que os outros, têm se sentido muito solitários. Isso tem tudo a ver com o jeito como se faz a organização e a gestão do trabalho. Isso tem tudo a ver com a desvalorização desse momento tão importante de encontro entre trabalhador e usuário e a potência cuidadora que pode ser produzida aí, nesse momento. A gente também tem outros tipos de problema que tem tudo a ver com esse tipo de relação, jeito de produzir a organização do trabalho. Então, a gente vivencia fragmentação, descontinuidade, rede é um assunto praticamente virtual, parece assim, não será produzida definitivamente a partir da conexão via internet de todos os serviços, não é assim que a gente fabrica a rede de continuidade. Isso tudo depende de a gente armar espaços de encontro, conexão, possibilidade de conhecimento, reconhecimento, aproximação, colaboração na prática entre os trabalhadores. A gente, às vezes, não propicia isso dentro da equipe em um mesmo equipamento, que dirá entre diferentes tipos de serviços, que pensam coisas diferentes, têm diferentes linguagens, diferentes valorizações sociais. Então, eu diria, a nossa expectativa vamos dizer assim, para poder produzir, junto com os trabalhadores e os usuários, o que há de melhor, é preciso a gente desmontar um monte de coisa. E para desmontar um monte de coisa, a gente tem que pensar a gestão do trabalho de outro jeito. A gente tem que valorizar os trabalhadores. Não, imagina, deixar para outros. Então, deixar para outros fazerem a gestão do trabalho, terceirizar a gestão do trabalho. Não reduzir vamos dizer assim, a produção do trabalho em saúde aos números dos procedimentos. A coisa é muito mais complexa, muito mais intensa. É possível, eu digo, a esperança que a gente tem é que há descontentamento. Quando há descontentamento, dá para produzir outra coisa. Vamos olhar, por exemplo, para um trabalhador, vamos olhar o seu trabalho, por uma equipe, vamos olhar o seu trabalho. Tem coisa, às vezes a situação está tão triste que a única pergunta que dá para fazer é: tem alguma coisa que vocês fazem de que vocês gostam? Geralmente tem alguma, ainda bem. E aí, por que nessa situação tão difícil dá para fazer essa coisa que vocês gostam? Porque nessa cena vocês conseguem se encontrar, se mobilizar, fabricar uma coisa de outro jeito. Por que na outra não? E aí, vamos dizer assim, aprendendo da própria experiência, pensando de outro modo sobre a própria experiência, as equipes inventam outros modos de fazer. E no encontro entre trabalhador e usuário, a coisa mais comum de a gente, vamos dizer assim, há encontros mais tranquilos, mas aqueles casos que são difíceis, em que a relação entre os trabalhadores e os usuários é mais conflituosa, vamos dizer assim, em geral os trabalhadores olham para aquele usuário e falam assim: ele é rebelde, ele não está interessado, ele não escuta, né? E aí o problema do manejo vira culpa do usuário. Bom, quando a gente vai conversando mais de perto, a gente percebe que a equipe conhece muito pouco, as equipes conhecem muito pouco desses usuários. Eles trabalham, vamos dizer assim, com uma caricatura. Eles construíram uma imagem a partir de certas informações e constroem uma caricatura. E eles se relacionam com essa caricatura, não com a pessoa. Então, quase independente do que ela faça, o encontro já está definido a priori, e é sempre um mau encontro, desse modo. Às vezes, pequenos deslocamentos. Então, às vezes, uma equipe que está enjoada há 5 anos acompanha uma pessoa com quem ela não consegue contatar, poder fazer uma visita domiciliar e falar assim: hoje eu não quero saber nem da sua pressão, nem do que você comeu, nem do seu exame, hoje eu queria saber da sua vida. Abre uma possibilidade de diálogo que muda muitas coisas. Então, estou querendo dizer que não são coisas que custam muito dinheiro, não, mas precisa reconhecer que trabalhar sobre as relações é trabalho, não é perda de tempo. Que ter gente que ajude a fazer esse movimento de pensar, as várias equipes, a pensar sobre o seu trabalho e refazer
vamos dizer assim, as possibilidades a partir mesmo das próprias experiências que as equipes têm, é trabalho e é importante. Que criar espaços de encontro entre os trabalhadores de diferentes serviços para que eles construam uma linguagem comum, se reconheçam, um valorize o trabalho do outro, um pare de achar que o outro é uma porcaria, de vários modos. Espaços de encontro, possibilidades de conhecimento mútuo, um vai conhecer o trabalho do outro na outra unidade, muda de ideia, reconhece, nossa, como é puxado, nossa, é muita... Quer dizer, a fragmentação produz muito estranhamento e tanto estranhamento leva geralmente a conflitos. A pouca cooperação, a nenhum desejo de cooperação e essa sensação de isolamento. Então, eu diria que há lugares, há municípios, há estratégias que favorecem essa produção, mas elas são completamente minoritárias ainda no âmbito do SUS. E eu acho que esse é um dos elementos decisivos para a gente inverter a lógica da produção, para valorizar outras coisas que não consulta, remédio, exame, que a gente faz a exaustão, muitas vezes jogando milhões de reais na lata do lixo por coisas desnecessárias que são feitas porque a gente não está disposto a favorecer esse encontro produtivo entre trabalhadores, entre gestores e trabalhadores e principalmente entre gestores, trabalhadores e usuários. Eu acho que essa vamos dizer assim, a questão decisiva para esse debate em relação ao trabalho e à educação na saúde.